Bem-vindos a este vídeo que assinala a Semana da Menopausa de 2023, assinalada ou trazida pela Comunidade de Saúde em Menopausa, ou também conhecida como Comunidade Movimento Menopausa Divertida. O meu nome é Lara Mendes, sou psicóloga clínica, sou uma pessoa em menopausa, sou membro desta comunidade e membro do Advisory Board da Associação Portuguesa de Menopausa. E hoje incumbiram-me de vir aqui falar de como dar a volta aos efeitos psicológicos da menopausa. Muitos dos efeitos físicos da menopausa são conhecidos e estão imensamente relatados. Hoje vou-me focar mais nos efeitos psicológicos, mentais, sobretudo aqueles que trazem sofrimento e desconforto para as pessoas durante esta fase de transição para o fim do ciclo fértil, das pessoas com útero e ovários. E por razões naturais, eu trago à baila à conversa nos meus círculos sociais com muita frequência, o assunto da menopausa, e uma esmagadora maioria das vezes eu obtenho reações como: ai, eu nem quero ouvir falar nisso. Quando chegar lá preocupo-me. Então, ainda é muito cedo para pensar nisso, sou muito nova. E, curiosamente, a última frase, a última vez que eu ouvi esta frase foi de uma pessoa com 51 anos de idade, que é estatisticamente a idade média de entrada em menopausa. Logo a seguir, não é? Esta chega para lá, afasta de mim esse cálice, e procurando explorar um bocadinho mais o tema com as pessoas acabam por me dizer: "Tá, mas se a menopausa é inevitável, para que é que serve informar-me? Não há nada para fazer, não é? Pois os médicos veem." Pois, ou então, pior do que isso: a menopausa não é nenhuma doença. As nossas mães e as nossas avós passaram por isso, não fizeram grande alarido, nem foi caso, muito menos para nenhum movimento. Pois, realmente, a menopausa não é de facto uma doença. É uma etapa do ciclo reprodutivo que acontece ao longo de um período de transição e tem efeitos que, para 70% das pessoas, repito, 7 em cada 10, são efeitos negativos, desconfortáveis ou até que causam muito sofrimento físico e psicológico. Curiosamente, os relatos tendem a mostrar que esses efeitos indesejáveis tendem a ser mais intensos, mais nefastos e mais prolongados, não durante a menopausa em si, mas durante a fase que antecede a fase de transição, a perimenopausa. Uma palavra que ainda é bastante desconhecida, infelizmente até da comunidade médica, e bastante negada, mas que pode durar entre 5 a 15 anos. Ora, se pensarmos nisto, 5 a 15 anos das nossas vidas, significa que muitas pessoas com úteros e ovários podem estar a vivenciar efeitos de perimenopausa mais intensos e ou mais prolongados do que os efeitos da menopausa, desde os 35, 38, 40 anos de idade. E aqui está o primeiro fator que contribui para o agravamento dos efeitos nefastos desta etapa, que é o desconhecimento. Provavelmente muitas pessoas partiram desta experiência. Aprendemos formal e informalmente acerca da puberdade, que é a fase que prepara o início do ciclo fértil, sobretudo nas pessoas com ovários e útero. Depois dá-se a menstruação, isso dura umas décadas, e depois a menstruação para e a menopausa é isso. Ok, então, em primeiro lugar está esta falsa ideia de que a menopausa é uma coisa que acontece de repente. De um ano para o outro, vais tendo menstruações irregulares, até que um dia elas param e pronto. Então, se a primeira menstruação é antecedida por anos de preparação do corpo, a que se chama puberdade, a menopausa acontece de repente? Como assim? O corpo desliga um botão e pronto, não é? Hoje em dia sabe-se que isso não é verdade. Está devidamente comprovado que antes da menopausa há uma fase razoavelmente prolongada que se chama perimenopausa.
E durante essa fase o que acontece é que os níveis de estrogénios e progesterona flutuam, têm variações inconstantes, às vezes até aleatórias, abruptas, que para muitas pessoas são sentidas ao longo de 7 ou mais anos. Só posteriormente é que começarão a surgir as irregularidades menstruais, eventualmente hemorragias inesperadas, então, enfim, finalmente a cessação definitiva da menstruação. Lamentavelmente, ainda hoje se ouvem médicos dizer: eu não acredito na menopausa. Quer dizer, isso é como dizer que não acreditam na puberdade. Está lá, acontece, os efeitos estão relatados e descritos, e são, sobretudo, vivenciados por pessoas que são capazes de dar relato para isso. E, portanto, para além disso, neste discurso que vem na nossa educação acerca do ciclo fértil das pessoas com útero e ovário, a menopausa é quase referida como um fim de viagem. Não é? É certo que o ciclo fértil realmente termina, é o fim do ciclo fértil das pessoas com úteros e ovários, mas quase se entranha esta ideia de que, pronto, a partir daí acabou tudo e é só envelhecer, ladeira abaixo, como se costuma dizer. É um facto que a menopausa tende a ocorrer para a maioria das pessoas na última metade ou no último terço das suas vidas. Mas o facto é que nós, a envelhecer, estamos todos os dias. Confundir menopausa com início de velhice é o principal motivo, na minha opinião, de tantas pessoas nem sequer quererem pensar na sua menopausa. Estarem em negação absoluta e preferirem nem sequer ter conhecimentos que podem fazer toda a diferença na sua qualidade de vida, em alguns casos até salvar vidas, literalmente. E então, por que é que faz toda a diferença pensar em menopausa, falar de menopausa, ter conhecimento sobre menopausa? Se 7 em cada 10 pessoas em transição para o fim do seu ciclo fértil sofrem significativamente com os efeitos deste processo, há aqui qualquer coisa que merece muitíssima atenção, porque a menopausa é inevitável se sobrevivermos tempo suficiente até lá chegarmos, mas o sofrimento pode ser evitado ou até muitíssimo mitigado. Não é? Alguns desses fatores de sofrimento psicológico, emocional, psicofisiológico, sobre que me vou dedicar hoje, não é? Cansaço, há muitos que são físicos, cansaço, dores articulares, hemorragias, calores súbitos, muitos deles são de natureza mental e emocional. As variações abruptas de estrogênio e progesterona podem fazer sentir variações de humor como irritabilidade, acessos de raiva, choro imotivado, impaciência, stress, ansiedade, humor depressivo, perda de memória, dificuldades de raciocínio, nevoeiro mental, confusão mental, insónia ou alterações dos padrões de sono, perda ou até desaparecimento total da libido ou apetite sexual, e em muito mais casos do que seria pensável, depressão, depressão grave, pensamentos de morte ou até ideação suicida. Né? E repetidamente há pessoas a relatarem que isso lhes começou a acontecer muitos anos antes da menopausa e que, por não saberem que estava ligado a variações hormonais que começam a acontecer durante a perimenopausa, acabam por entrar num buraco negro, pensando que estavam a ficar loucas, demenciadas, ou que estavam num processo de envelhecimento precoce, a sentirem-se velhas e imprestáveis, imprestáveis para o trabalho, para os relacionamentos, para a gestão da vida diária, imprestáveis para o sexo, não é? E sobretudo não sabendo que poderiam procurar ajuda ou sequer falar ou informar sobre o que lhes estava a acontecer, sentindo-se perfeitas anormais, deficientes e dignas de vergonha, porque ninguém fala de perimenopausa e quando não sabe que ela existe, não é, não é possível procurar ajuda ou receber cuidados acerca dela. E o que isso faz acontecer também é
a desvalorização sistemática por parte de profissionais de saúde que ignoram este fenómeno e que, portanto, invalidam a nossa experiência, negam a nossa experiência e dizem coisas como isso é da sua cabeça, ou isso é um inchacozito, tome lá uns antidepressivos ou uns ansiolíticos que isso vai passar. Não é? Portanto, com este quadro de variações, saltos, carrossel de hormonas, não é muito difícil de perceber que isto é como uma pescadinha de rabo na boca. A privação de sono, as emoções descontroladas, os empregadores ou colegas de trabalho, a não saberem que estamos com uma condição clínica e, portanto, fazem exigências ou põem pressão, a vida pessoal a ser difícil de ser gerida, a surgirem conflitos com as pessoas próximas, e aumentar a tensão por causa das flutuações do humor e ninguém a perceber patavina do que está a acontecer. E além disso, temos uma sociedade inteira treinada para associar o fim da fertilidade, o fim da fecundidade, à velhice, a fim de caminho, não é? Como disse há pouco, a depressão grave é muitíssimo comum a partir da menopausa, já a partir da perimenopausa também, e eu quero crer que é muito graças ao cruzamento, não é? À interação de todos estes fatores, não é? E é aqui que eu quero voltar ao tópico de, então, se a menopausa é inevitável, saber para quê. Eu insisto, o principal fator de prevenção do sofrimento psicológico durante a transição para a menopausa, o mais importante, mas também o mais desvalorizado, é o conhecimento. Literacia em menopausa. Se todas estas coisas acontecem e saber que elas são normais, que acontecem a 70% das pessoas que passam por esta etapa, é tão importante quanto saber que a primeira menstruação vai acontecer, como e porquê. Eu lembro-me de uma conhecida, da idade da minha avó, me contar que no tempo dela, por tabu, por ignorância, ninguém lhe tinha dito que a menstruação era uma coisa que ia acontecer. E então, quando ela teve a primeira menstruação, imaginem o desespero dela a ver uma hemorragia numa zona íntima e delicada, e ela convenceu-se, ela disse-me, eu convenci-me que estava a morrer e fiquei absolutamente desesperada. Agora, digam-me lá, faz ou não faz diferença saber que o que está a acontecer é esperado, é natural, ou então pensar que é uma desgraça, uma catástrofe, um problema de saúde e que nos pode conduzir à deterioração, aos riscos de saúde. Quer dizer, não é? Saber acerca dos fenómenos em volta da menopausa permite-nos também dar um significado construtivo ao que está a acontecer. Cada vez mais há pessoas a poderem viver a transição para a menopausa com confiança, com qualidade de vida, com autoestima e com consciência de que podem ter uma parte ativa neste fenómeno inevitável. Não se trata só de nos conformarmos e olha, está a acontecer e que chatice agora, mas nós podemos de facto ser pessoas interventivas e proativas, agentes dos nossos cuidados de saúde, das nossas necessidades de saúde. Em segundo lugar, como fator de prevenção que eu privilegio no topo desta hierarquia também é falar sobre menopausa. É graças à existência de uma comunidade de saúde em menopausa que eu própria passei a entender o que me estava a acontecer durante a perimenopausa e a começar a poder ver com naturalidade estas coisas todas que eu achava que faziam de mim estranha, deficitária, velha antes do tempo, e a perceber, isto acontece com quase todas as pessoas com quem eu falo, que fazem partilhas nesta comunidade. Isto tem uma explicação, isto é normal. E além disso, isso deu-me ferramentas para poder exigir dos prestadores de cuidados de saúde
a valorização do que eu venho sentindo e cuidados específicos, atenção específica ao que eu venho sentindo, não é? Até aí eu recebia uns encolheres de ombros, isso é de especial, ou os exames não dão nada, ou, então você é muito nova para já se estar a queixar disso tudo. E realmente eu era nova, 38 anos de idade, e continuo a ser nova, 47 anos de idade, não é? Entretanto, nada de exames apropriados, nada de investigação, muito menos nada de informação, nada de olhar para isto. Vamos olhar para isto na ótica da perimenopausa e perceber se faz sentido o quadro com as queixas, não é? E portanto agora eu sinto-me muito mais empoderada para, não é, dizer, não, é preciso perceber se há alguma coisa que me traga mais conforto neste ou naquele sintoma, hum, fazer densitometrias ósseas com mais regularidade, não é? Olhar para esta inflamação das articulações, para as dores articulares que eu tenho, não se calhar como um quadro involutivo, mas como algo que temporariamente está a ser causado pelas flutuações hormonais e eventualmente até poderá passar, não é? E outra medida de prevenção que eu valorizo logo a seguir é adaptar o estilo de vida às nossas necessidades, à realidade daquilo que o nosso corpo nos está a pedir e que nesta fase geralmente está-nos a pedir para abrandar, não é? E se repararem, até aqui, são tudo coisas que estão ao alcance de qualquer pessoa que queira, ser agente ativo da sua menopausa ou até um aliado na menopausa de outras pessoas. Nada disto está fora do alcance de ninguém. Perguntar-nos onde é que podemos simplificar a nossa vida, como é que podemos tornar as nossas tarefas e as nossas responsabilidades mais simples e mais gentis para connosco mesmos. Um, Tentar perceber o que é que nós podemos largar que nos pesa e que nos atrasa e que nos consome energia e que não nos está a trazer nada de gratificante, para termos mais espaço, mais tempo, mais energia para aproximar de nós mais coisas que nos fazem sentir bem, valorizar e até priorizar o nosso autocuidado, seja a que nível for, não é? A menopausa, a Cristina Mesquita de Oliveira diz muito isto. Ela tem evidências de que a menopausa pode ser muitíssimo fecunda, não é? E eu vejo até esta possibilidade desta fertilidade que era externalizada, voltada para os outros, passar a ser uma fertilidade voltada para dentro, voltada para nós, não é? Uma outra linha de cuidados, emocionais e psicológicos, a ter durante estas fases desafiantes é a autorregulação de emoções. Sermos capazes de gerir o melhor possível as nossas emoções pode significar que, apesar de nós não mandarmos nas hormonas, nós temos a possibilidade de não sermos reféns delas ou sucumbirmos àquelas enxurradas de emoções que aparecem e que causam tanto dano e tanto sofrimento à nossa volta e dentro de nós, não é? Tudo aquilo que diminui o stress, tudo aquilo que nos permite ter mão nas nossas emoções, é de imensa importância quando as hormonas se desregulam. Para algumas pessoas, fazer atividade física, caminhadas, umas voltinhas ao quarteirão, andar mais na natureza, ah, descansar convenientemente, fazer umas cestas, de que eu não prescindo sempre que tenho oportunidade. Yoga, meditação, seja o que for, tudo aquilo que permita manter as emoções, os níveis de ansiedade mais estáveis, mais harmoniosos, para não descarrilarmos emocionalmente com tanta facilidade, nem com tanta intensidade, não é? E aqui também entram as necessidades de melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos e da sexualidade, não é? É imprescindível descobrir formas construtivas e colaborativas de comunicar, sobretudo nas relações de casal. Bem como explorar que tipo de sexualidade é que nós queremos ter para nós nesta etapa de mudanças. Um, É igualmente válido, hum, sentir que, ok, para mim é perfeitamente confortável e até pode ser a minha opção
abdicar de ter vida sexual, tanto quanto é válido e legítimo, perdão, querer ter uma vida sexual melhorada, mais gratificante, adaptada àquilo que nós estamos a sentir e a experienciar nas nossas emoções, com o nosso corpo e nas nossas relações. Mais uma vez, desculpa. Nós não temos que ser deusas sexuais em nenhuma etapa das nossas vidas. Temos o direito de as querer ser, mas não temos a obrigação de querer ser. Não é? Se não é com isso que nos identificamos, porque é que devemos estar a fazer tanta teima para acompanharmos uma pseudonormatividade que é comercializada pela sociedade, mas que depois não corresponde à realidade de ninguém. Não é? E para aprimorar a nossa sexualidade, se for essa a nossa escolha, tudo é válido, tudo conta. Conversas abertas, cremes estrogénios prescritos por médicos, lubrificantes, explorar fantasias sexuais, trazer acessórios eróticos para as nossas experiências ou explorações sexuais e tentar vencer a vergonha, de falar e de procurar orientações e até de trocar experiências com outras pessoas em situações similares. Com vergonha da sexualidade já provavelmente vivemos as nossas vidas todas, não é? E esta é uma boa oportunidade, é uma excelente oportunidade de nos desafiarmos e de tentarmos vencer essa vergonha, ah, para trazermos algumas mais-valias, porque nós merecemos ser felizes em todas as áreas das nossas vidas. Não é? Em destaque final, eu quero salientar, não desvalorizando só porque é o último que eu ponho em linha da hierarquia, mas é o tipo de apoio para estas dificuldades emocionais que é necessário para algumas pessoas, mas que não será necessário para todas. A ajuda profissional, sobretudo da área da psicologia clínica, da psicoterapia, da psiquiatria, é imprescindível quando o sofrimento emocional nos tira o gosto de viver, o gosto de fazer as coisas de que sempre gostamos, de cuidar de nós, e quando o sofrimento passa a ser o denominador mais intenso da nossa vida, quando a nossa existência passa a ser mais acerca desse sofrimento, da depressão, da ideação suicida, da ansiedade paralisante, avassaladora, é preciso recorrer à ajuda profissional. Não minimizemos este nosso sofrimento emocional, não é? Todos estes fenómenos são transitórios, não vão durar para sempre. O pós-menopausa traz estabilidade e o regresso ao conforto, mas o entretanto é prolongado e conta, e todos os dias são para ser vividos o melhor que for possível, e todas as pessoas têm direito a ser apoiadas e a pedir ajuda nesse sentido. E às vezes, o sofrimento emocional é de tal intensidade que parece que estamos dentro de um buraco negro do qual não há saída, não é? O pensamento na depressão é muito moldado por isso, por esta ideia de que não há outro caminho, não há saída da depressão, mas há tratamento, há ajuda, há alívio, e é importantíssimo valorizarmos a nossa depressão, valorizarmos o nosso sofrimento emocional, seja de que natureza for, e saber que a ajuda profissional, que o acompanhamento profissional existe e é para ser usado. Eu agradeço muito esta oportunidade à Associação Portuguesa de Menopausa e à Comunidade de Saúde que faço parte. Espero que possamos trocar muitas ideias a partir desta comunicação, em vez de ser só eu a falar, porque é assim que eu também me tenho enriquecido neste processo e vivido com mais qualidade e com mais positividade
esta etapa da minha vida que eu espero que possa ser gloriosa e muito gratificante e que desejo que assim seja para todos. Assim sendo, desejo feliz menopausa a todos que forem privilegiados com a longevidade para lá chegar. E um abraço.